dinheiro é consequência daquilo que nós realizamos. O propósito é que vai fazer você chegar lá. Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje você vai ver a super série Carla Sorridente. Esse programa tá espetacular. Vamos ver a Carla? Então vamos com a gente! Estamos aqui com Carla Sarne, é uma grande figura, tem essa marca simpaticíssima que é Sorridentes, né? O nome já é simpático e ela é uma figura realmente muito simpática, muito querida no franchising. Vamos lá, Carla, eu queria o seguinte, pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que você começou? Como é que o bichinho do empreendedor andou lhe pegando? Olha, Flávio, é um prazer poder estar aqui falando, né, com seus seguidores, com seus telespectadores. Eu espero de verdade nessa entrevista conseguir agregar alguma coisa na vida das pessoas. E eu vou começar contando um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu tenho muito orgulho dela, porque existe uma coisa que é assim, às vezes as pessoas bem-sucedidas, elas são vistas da seguinte forma: o cara é bem-sucedido ou porque passou a perna em alguém, ou porque roubou, e eu falo que não é nada disso, né? Eu falo que tem muita gente séria no mercado, muita gente que construiu de verdade, com muito sacrifício, com muito trabalho, e a minha história é uma dessas. Eu tenho uma mãe no interior de São Paulo, meu pai faleceu muito jovem, faleceu com 47 anos de pancreatite. Minha mãe não tinha profissão, ela precisou se reinventar e fazer um curso de cabeleireira, e depois ela comprou uma pequena loja de roupa. Quando eu era criança, minha mãe fazia questão de deixar eu e minha irmã no balcão da loja, porque ela dizia que nós precisávamos aprender a atender o cliente bem. E ela falava pra mim e pra minha irmã que nós precisávamos ter uma profissão, para que a gente não dependesse do marido para comprar uma roupa, um sapato, que se a gente tivesse vontade de comer alguma coisa, que a gente tivesse dinheiro para comprar sem pedir nada para ninguém. Nós somos do interior de São Paulo, família muito simples, e minha mãe inspirou a gente a ter uma profissão, a empreender e ter a nossa independência financeira. E aí o que aconteceu? O único curso de graça que tinha na minha cidade era para ser professora. E eu entrei no magistério, então eu fazia magistério de manhã. À tarde eu vendia bijuterias na rua, uma tia minha me fornecia aquelas imitações de pérola na época chamada Maiorca, e à noite eu fazia colegial na escola estadual normal. Eu tenho um primo, o sonho desse meu primo era ser dentista, e ele me convidou para prestar o vestibular de odontologia em Alfenas quando eu estava no último ano do colegial e ainda faltava um ano para me formar para professora, que o magistério eram 4 anos. E até foi uma coisa engraçada, porque ele já estava no cursinho há alguns anos, e eu brinquei com ele e fiz assim, né? Mas o que eu vou fazer lá? Tão difícil passar, naquela época dava 65, 70 candidatos por vaga, você tá aí há alguns anos no cursinho, imagine eu que faço magistério de manhã e colegial no estado à noite. Mas eu sempre fui uma aluna muito dedicada. Tudo que eu me proponho a fazer, eu faço de verdade. Se eu vou pra aula, eu vou de verdade. Se eu vou pra empresa, eu vou de verdade. Então, eu falo que eu não me engano, né? Se eu tô numa sala de aula, eu tô ali pra aprender, pra dar o meu melhor, pra captar o melhor que os professores têm. E aí, ele me falou uma coisa que foi o seguinte: olha, vamos, que você vai adorar. Em Alfenas, Minas Gerais, tem cada festa. Eu falei, a conversa começou a me interessar. Cidade do interior, não tinha quase nada pros jovens fazer, e dizia que tinha festa. E ele fez essa brincadeira comigo e falou, olha, eu vou te dar uma carona, você não vai gastar nada, você só precisa pagar a inscrição da faculdade, nós vamos ficar na casa de uma república de umas amigas. E aí eu comprei essa ideia dele e fui pra Alfenas. Como eu disse, né, quando eu me proponho a fazer algo, eu faço de verdade. Realmente tinha muita festa, só que de manhã, ao invés de eu ficar dormindo, eu ia prestar o vestibular e me dedicava à prova de verdade. Eu era uma das últimas pessoas a entregar a prova, então o que eu não sabia a resposta, eu fazia por raciocínio lógico, né? Eu lia a pergunta 2, 3 vezes, eu lia
vi as respostas, dizia, olha, isso não pode ser porque é um absurdo, é essa daqui. E por incrível que pareça, quando saiu a lista dos aprovados, eu passei na mesma classe que ele. Que coisa, parabéns. E aí veio um grande desafio, né? Como me manter numa cidade a 300 quilômetros da minha casa, numa faculdade particular, a Unifenas, sem poder contar com R$1 da minha família. E aí eu falei pra minha mãe que eu gostaria de ir, porque ali eu vi uma oportunidade não só de mudar a minha vida, mas mudar a vida da minha família também. E a minha mãe disse, olha, minha filha, eu não tenho condições de te manter lá. E como a minha mãe tinha aquela loja de roupa, eu fiz uma proposta que foi a seguinte, a senhora me dá as roupas, eu vendo as roupas na faculdade e com o dinheiro das roupas eu pago o custo pra senhora e com o lucro eu pago as minhas despesas. Você já era franqueada da sua mãe. Exatamente, Flávio. E eu fiz faculdade em período integral, das 7h30 da manhã às 6h15 da tarde, pra fazer em 4 anos, né? E qual era o horário que eu tinha pra vender roupa? À noite. Então, o meu apelido na faculdade era Camelô. Eu sempre tinha uma mochila nas costas e alguma coisa. Mas você não tava vender. nem aí pra isso, né, Carla? Nada. Eu falo o seguinte, que com as minhas contas em dia, eu morava com 7 meninas para as contas ficarem baratinhas, porque aí dividia por bastante gente. E eu marcava os clientes que eu ia visitar à noite no intervalo das aulas. E os professores, eles viam meu sacrifício, viam que eu não faltava da aula, que eu era uma boa aluna, eles viraram meus clientes também. Dessa forma, né, vendendo roupa, vendia até água na porta da faculdade, na época do vestibular. Mas eu tinha um sonho de ir embora para São Paulo, né? Minha mãe me fez 1 milhão de propostas para voltar para minha casa. Eu queria ir para cidade grande, né? Eu sempre pensei grande, sempre gostei de coisa grande. Mas a faculdade que eu estudei, a Unifenas, ela tinha um projeto bem bacana que era assim, Flávio, nós íamos 3 meses para as fazendas e para os sítios atender as pessoas carentes. E isso era uma coisa que me fazia tão bem como ser humano, de eu poder fazer algo por pessoas que tinham menos do que eu pedi para a coordenadora se eu poderia ir o ano todo. E aí eu continuei indo, né? Então, aos sábados, ao invés de eu ficar em casa, com a bunda no sofá, comendo pipoca, dormindo até meio-dia, eu ia lá atender as pessoas que não tinham condições de pagar. E eu falo que na vida a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Quem não planta nada, não tem nada para colher. E, na verdade, quem planta flores, colhe flores. Muita gente se ilude achando que vai plantar espinhos e vai colher flores. E quando que eu colhi os frutos disso? Quando eu me formei uma dentista com muito mais experiência do que muitos colegas. Eu já tinha visto muitos casos, eu já tinha atendido muitos pacientes, mesmo que gratuitamente. E aí eu decidi fazer especialização em cirurgia, né, bucomaxilofacial, e acabei me tornando uma das especialistas mais rápidas em cirurgia da especialização. Mudei para São Paulo, fui morar na casa de um tio meu de favor, ali no bairro da Aclimação, para quem é de São Paulo, ali perto da Baixada do Glicério, e eu pedi para essa minha tia, esse meu tio, se eu poderia ficar lá até eu arrumar um emprego e me organizar. E aí eu comecei a procurar emprego. E os 2 primeiros empregos que eu arrumei, eles não deram certo. O primeiro foi pelo seguinte motivo. O consultório, quando eu formei, até para que as pessoas possam entender, em 1995, o que existia? Dentista para rico, dentista para pobre. Os ricos tratavam em clínicas lindas, em consultórios particulares, pagando uma fortuna, com material de primeiríssima linha. Os pobres tratavam em sobrelojas, que mal se esterilizava material, muitas vezes contraindo hepatite e com material ruim. Eu que sou dentista, posso dizer, se você põe um material bom na boca de um paciente, pode durar aí mais de 20, 30 anos. Você põe um material ruim, coloca, cai, trinca tudo. Então, essa era a odontologia que eu havia sonhado, né? Uma odontologia séria e independente da classe social, que as pessoas pudessem ter o melhor. Eu fui trabalhar nesse meu primeiro emprego e eu não encontrei essa odontologia lá. E aí eu pedi as contas. E aí eu fui pro meu segundo emprego, numa travessa da Avenida Paulista, numa área nobre. Agora eu vou ficar chique no último, né? Só vou atender rico. E aí lá eu conheci o tal do dentista borracha mole braço curto. Porque esse lugar que eu fui trabalhar, Flávio, ganhava por dia. Então se você atendesse ou 1, ou 5, ou 10, ou 15, todo mundo ganhava a mesma coisa no final do dia. E lá eu comecei a ver aquilo que eu não gostaria de ver. Pessoas indo embora sem ser atendidas e colegas enrolando o dia inteiro. Tomava cafezinho, depois E você trabalhando demais.
mais? Então, eu trabalhando e as secretárias rapidinho perceberam que eu tinha dó das pessoas, né? E que eu não tava ali pelos R$70 que ganhava no dia. E chegavam e me diziam, ai, doutora, tem uma criança com dor na recepção e a doutora disse que não vai atender porque tem compromisso. Isso 7 horas da noite. A senhora não atende? Aí eu dizia, pede pra mãe aguardar que eu vou encaixar, eu tiro a dor e depois a criança vem terminar o canal. Só que aquilo começou a me fazer mal, porque assim, eu dizia, né, isso é um horror. As pessoas saírem de casa pra se enganar as pessoas, ficar aqui enrolando o dia inteiro e botava curativo na boca dos pacientes, o tratamento não terminava nunca, aquilo me começou a me fazer mal, Flávio. E aí eu cheguei pro dono do consultório e falei, olha, agradeço a oportunidade, mas eu não vou ficar mais, isto não é o que eu sonhei pra minha vida. E aí eu fui para um terceiro emprego, onde o dono não era dentista na zona leste de São Paulo, num bairro chamado Vila Cisper. Era uma vaga para dentista, o dono não era dentista, era um advogado e um protético e era em cima de uma padaria. Eram 12 dentistas concorrendo a uma vaga e eu não fui a dentista escolhida. Só que no término da entrevista, né, eu falo muito nas minhas palestras que o segredo da vida é você transformar os nãos em sim. O não você já tem, não é isso? E o tempo todo eu tô em busca do sim. As pessoas até me perguntam, né? Você transformou 100% dos nãos da sua vida em sim? Claro que não, mas a maioria eu transformei. Mas tentou. Com certeza. E esse foi um dos nãos que eu levei. Quando eu terminei a entrevista, eu dei o meu telefone pro dono, novamente, e falei, olha, se acontecer alguma coisa com a dentista que você escolheu, eu me interesso pela vaga. Eu moro na casa dos meus tios de favor, eu não posso ficar sem trabalhar. Isso foi num sábado de manhã. Na segunda, ele me liga, perguntando se eu ainda me interessava pela vaga, porque a dentista que ele havia escolhido tinha desistido do emprego. Ei, que maravilha. Aí eu falo o seguinte, o que pra ela era um problema foi uma oportunidade. Né? Ela morava na Vila Mariana, eu na Aclimação, pra quem conhece São Paulo sabe que são praticamente bairros vizinhos. Ela tinha carro, eu andava de busão e de metrô, e pra ela era um problema e pra mim foi uma excelente oportunidade. E por eles não serem dentistas, eles deixaram eu fazer a odontologia que eu havia sonhado. 6 meses depois que eu trabalhava neste lugar, eu tinha fila de espera de gente pra tratar comigo. E eu começava a atender às 8 e terminava geralmente por volta das 11 da noite pra não perder o último metrô. Isso tudo no boca a boca, né? Ou seja, era o cliente que chamava outro. Um cliente que eu atendia me indicava outros vinhos, mas também eu fazia uma coisa, Flávio, que era muito legal. Eu morava na Aclimação, então eu subia ali do apartamento da minha tia até o metrô São Joaquim a pé, depois fazia baldeação na Sé e naquela época eu ia até uma estação chamada Guilhermina Esperança. E o que tinha naquela época? As peruas, as tais das lotações. E eu fui fazendo amizade com os pirueiros. E eu já vinha distribuindo cartão dentro da perua, barrotada de gente, um praticamente na cabeça do outro eu já vinha distribuindo cartão. E É o marketing corpo a corpo. exatamente. E quando eu parava na porta do consultório, o pirueiros falava assim, ô pessoal, se alguém tiver dor de dente aqui, a doutora é excelente. E aí, um indicava o outro. E eu fazia uma coisa também, gosto muito de cuidar das pessoas. Quando eu operava um paciente que era uma cirurgia maior, eu ligava antes de ir embora pra saber como é que tava a recuperação. E aí, cada cliente que eu atendia me indicava outros 20 clientes. Né? Às vezes, um erro que um empresário comete, que é muito comum, Flávio, é ele subestimar as pessoas. Ou julgar. Eu tive um caso, num sábado, 6:30 da tarde, chegou um cara de bermudão, de chinelo, com uma coroa enrolada num guardanapo, me pedindo pra cimentar uma coroa que ele tinha um casamento. E depois eu cimentei a coroa, dei um bom atendimento, pedi pro paciente deixar, o próximo paciente deixar eu encaixar, porque eu atendia das 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sábado. Então, isso já era um diferencial, essa flexibilidade. De sábado, então, tinha gente até nos corredores em pé. Tem muita gente que não tem tempo durante a semana, né? E eu falo que é a seguinte coisa, né? Muita gente forma e quando pega o tal do canudo preto, né? Você pergunta pra pessoa o que ela almeja pra vida dela. Ela te responde que ela quer sucesso e dinheiro, mas ela se esquece que antes tem um negócio que tem que ser feito chamado trabalho. Aí você vê, né? Eu conheço colegas dentistas que desistiram da profissão porque formaram e começaram assim. Depois das 5 da tarde eu não atendo, só atendo depois das 10 da manhã, de sexta à tarde nem pensar, e de sábado, Deus me livre. Então, assim, não tem flexibilidade, já impõe uma série de regras antes mesmo de alcançar o sucesso, ou seja, já vai esmagando o funil, né, da entrada do cliente. Porque quanto mais você aperta o funil, você vai eliminando, que nem aquela pessoa que trabalha de semana,
semana, já não se torna seu cliente. Quem pode ir só depois das 5 da tarde, você também já tira do teu funil. Então você vai tirando gente do teu caminho. E aí eu sempre tratei as pessoas de uma forma muito humanizada. E aí eu tinha muito cliente. Aí o que aconteceu? Eu tenho uma avó que já faleceu, com uma tia minha que não tem filhos. Durante toda a minha faculdade, elas pagaram um carnê de uma cadeira de dentista. E elas terminaram de pagar e me ligaram e disseram: minha filha, agora você pode montar o seu próprio consultório. Quando eu virei pro dono do consultório e disse que eu ia sair, ele fez: Deus me livre. Se você sair, os clientes vão todos atrás de você. E eles me venderam o consultório. Que bacana. Aí eu brinco e falo que eu comprei meus próprios clientes, Flávio. Paguei pelos meus próprios pacientes. Você conquistou. Exatamente. Por todos os clientes que eu havia conquistado. E aí o que eu fiz? Ao invés de eu jogar a cadeira velha fora, que eu trabalhava, eu trouxe a nova. Peguei todo o dinheiro que eu tinha ganho, reformei, aluguei mais uma sala e aí eu comecei a expandir. Fui abrindo a segunda sala, a terceira. Isso aí em cima da padaria, não é isso? Aluguei as 5 salas que tinha em cima da padaria e fui chamando colegas para virem fazer parte da minha equipe e eu montei uma equipe com todas as especialidades. Foi aí que surgiu o pilar da conveniência, ter tudo num único lugar. O nome daí em diante passou a ser Sorridentes. Eu já tinha colocado o pilar da qualidade, aí veio o pilar da conveniência. O lugar era pequeno, eu ainda não tinha o pilar do conforto, mas eu já tinha o pilar do acesso. Independente da classe social das pessoas, eu colocava só produtos 3M, só o que existia de melhor na odontologia. E ali eu consegui colocar 3 pilares em vigor: acesso, conveniência e qualidade, que eu gosto de contar bastante também para as pessoas. Eu conheci meu marido no trânsito. Kleber. Isso. Eu conheci meu marido no trânsito, quase num acidente de trânsito, eu quase bati nele. Eu conheci meu marido. Meu marido estava no exército, na época, 8 anos de exército, no último ano de faculdade de análise de sistemas, e meu marido começou a ir para a clínica comigo. E ele percebeu que eu estava perdendo dinheiro por descontrole. Nós tínhamos tantos pacientes que a gente nem ligava. Então, assim, a gente não sabia quem tinha pago, quem não tinha pago. A gente tratava a gente de graça. E aí ele começou a observar que esse descontrole estava trazendo um prejuízo que representava 3 vezes mais do que ele ganhava no exército. Aí eu convenci meu marido a sair do exército, prestar o vestibular de odontologia, ele prestou e passou, e vir trabalhar comigo. E aí meu marido abandonou tudo, abandonou o exército, parou o último ano de faculdade de análise de sistema e foi fazer odontologia. E qual era o nosso sonho naquela época? Eu ser especialista em cirurgia, em canal e em criança, e ele especialista em aparelho. Caminharíamos felizes para sempre. E aí o que aconteceu? Nós não tínhamos mais para onde crescer em cima da padaria. Nós fomos no banco, pegamos 500 mil emprestado para pagar em 15 anos, compramos um imóvel na esquina de baixo, térreo, e aí nós construímos a primeira sede própria da Sorridentes. 3 andares, inteirinho em porcelanato, sala de espera só para criança, laser, anestesia computadorizada. No mesmo bairro. 30 metros de diferença. Eu tava numa esquina em cima da padaria, na esquina de baixo. O que foi ótimo, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Aí o negócio explodiu, porque aí eu encaixei mais o pilar do conforto. E aí nós ficamos com os 4 pilares: o do acesso, da conveniência, da qualidade e do conforto. Porque a gente ia nos jardins, nos bairros dos milionários, copiamos as clínicas dos ricos e trouxemos para classe C na época. Aí o negócio explodiu. Saímos de 5 salas em cima da padaria para 12 no chão e triplicamos o faturamento em 3 meses. E aí surgiu a primeira unidade própria, de sede própria da Sorridentes. E aí o que aconteceu? Eu e meu marido continuamos trabalhando juntos, ele em toda a questão administrativa, eu cuidava dos pacientes, né, e da equipe. Começamos a montar unidades próprias. Quando foi em 2005, nós tínhamos 23 unidades próprias. E aí os dentistas que trabalhavam pra gente queriam um negócio como o nosso. E esses dentistas começaram a dizer: olha, os pais nos procuravam: ó, minha filha não vai trabalhar pra você a vida toda, né? Eu quero montar um negócio seu pra ela. E aí meu marido começou a estudar o sistema de franquia. Foi o Kleber que foi procurar informação na BF e tal. Tudo. Foi ele que começou a fazer os cursos, foi ele que procurou os consultores. Como ele cuidava de todo o administrativo, ele foi se aprofundando no assunto, estudando. Em 2007 nós viramos franquia, saímos das 23
unidades que nós tínhamos na época. Hoje nós temos mais de 360. 360? Mais de 5 milhões de clientes atendidos. E o que é mais bacana, Flávio, nas últimas 2 pesquisas que nós fizemos, né? Nós temos 73% do mercado e 95% de satisfação dos clientes. Quando você fala 73% do mercado, você está considerando... Do estado de São Paulo. É porque isso nós somos tudo, muito fortes. Por exemplo, só na grande São Paulo nós temos 200 unidades. A gente expandiu no sistema de franquia e aí, Flávio, nós começamos a buscar cada vez mais reconhecimento. Nós somos a primeira franquia no Brasil, dentre quase 3 mil marcas, a ser case na maior universidade de negócios do mundo, na Harvard Business School. Parabéns, eu soube disso. Desde 2016, todos os anos a gente vai a Harvard ministrar uma aula para alunos de mais de 70 países. Eles veem a gente com impacto social gigante e com os nossos pilares da qualidade, do acesso. Agora, nós também nos tornamos case em Stanford, Califórnia, né? Na Califórnia também, entre uma das melhores universidades do mundo. Também estamos ainda expandindo o case, né? Acho que o primeiro prêmio que eu conquistei foi de Jovem Liderança do estado de São Paulo, 2011. Depois dele veio o case do Sebrae. Então, hoje, quando as pessoas fazem o curso no Sebrae, o Empretec, que é um curso que eu super recomendo. Eu sou a doutora Carla Sarni e sou empreteca desde 2009. É um curso espetacular. Quem não conhece, vale a pena procurar saber. Quem quer ser empreendedor, vale a pena passar por esse curso. Flávio, foi um divisor de águas na minha vida. Eu fiz o Empretec em 2009. Eu falo que ele realmente mudou a minha visão. Eu achava que eu era uma dentista sentada no mocho e eu entendi no Empretec que não, que eu tinha que entender claramente quais eram as minhas competências e as minhas fraquezas, trabalhar as minhas fraquezas e que eu, além de ser dentista, eu era empreendedora e que eu precisava vestir o chapéu de empreendedora e olhar para o meu negócio como um todo. Depois, também fui case na plataforma meusucesso.com, do Flávio Augusto. O dinheiro sempre foi consequência do meu trabalho, do meu foco e da minha determinação. A Sorridentes é a empresa mais premiada na categoria de saúde e bem-estar do franchise brasileiro. Conta pra gente um pouquinho. Vocês tiveram um problema num determinado momento e que teve uma pessoa que foi o seu anjo da guarda, né? Que te deu uma ajuda e que você é muito grata, né? Você tem essa coisa da gratidão que é muito bacana nas pessoas e você tem isso. Eu queria que você contasse um pouquinho o que aconteceu e como é que foi a ajuda desse anjo da guarda. Olha, Flávio, muita gente não gosta de falar das cacas, do que não deu certo. Vem aqui na frente das câmeras e só conta os louros. Eu não só conto aqui, mas conto nas minhas palestras também, que nós tivemos um problema seríssimo em 2009. O que aconteceu? Nós recebemos um fundo de investimento interessado em fazer a expansão da Sorridentes. E esse fundo de investimento apresentou para mim e para o meu marido um business plan, onde tinha uma expansão de abertura de mais 40 lojas próprias. E o que tinha? Tinha uma linha no mercado disponível chamada Proger, onde você poderia comprar os equipamentos e dar os próprios equipamentos como garantia. E que eu e meu marido pensamos, isso aí que ele está propondo, nós sabemos fazer, então vamos fazer a gente mesmo. Ao invés da gente vender a empresa, a gente financia o dinheiro. E aí nós começamos a construir as unidades e construímos 40 unidades próprias, contando com esta linha de crédito. O que aconteceu? Dia 27 de novembro, houve uma mudança no mercado e essa linha de crédito foi redirecionada. Só que nós tínhamos as clínicas prontas. E como os fornecedores confiavam na gente, eles entregaram os equipamentos e ficaram esperando o banco fazer o cheque. Só que esse cheque nunca veio. E aí nós acordamos devendo 23 milhões de reais. E a gente foi bater nos bancos privados. Naquela época, esse dinheiro que a gente estava pegando emprestado era com uma taxa de juros de 6% ao ano. Vou até repetir para as pessoas entenderem, 6% ao ano. E o próprio equipamento seria a garantia. A taxa é muito boa, né? Excelente. Quando nós fomos para o mercado buscar o dinheiro, os bancos queriam 2,30 a 2,50 ao mês, que às vezes chegava a 30% ao ano, mais 150% em garantia em imóveis. Um dia eu virei para um cara do banco e fiz assim, rapaz,
Rapaz, se eu tivesse 150% em imóveis de 23 milhões, eu é que ia vir aqui emprestar dinheiro pro banco. Eu tava aqui pedindo dinheiro emprestado. E aí, nós tomamos a decisão em vender a empresa para o concorrente. Eu e meu marido íamos vender a empresa e recomeçar. A gente não queria prejudicar ninguém, a gente queria pagar a dívida. Só que nós tínhamos um buraco ali, a gente precisava passar o mês de dezembro até que os advogados fizessem os contratos, organizassem tudo. E nós tínhamos o mês de dezembro para passar. E aí eu tive uma ideia que eu propus pro meu marido, que foi de vender o apartamento que nós morávamos, de 200 metros quadrados, e pôr o dinheiro na empresa para pagar o 13º dos funcionários. E aí nós vendemos o apartamento em 2 horas por 200 mil a menos do que valia. Ele valia 1 milhão, nós vendemos por 800 mil, colocamos o dinheiro na empresa e passamos o mês de dezembro. E aí o que aconteceu? Negociação andando, concorrente sorrindo até aqui, ele ia comprar a empresa a troco da dívida, dos 22, porque não era mais 23 milhões, e eu fui concorrer ao prêmio que eu comentei de Jovem Liderança. Neste prêmio, eram 1.100 candidatos, eu estava entre as 3 finalistas e levei o prêmio, e até na época quem anunciou o prêmio para mim no palco foi o Marcos Bolonha, que era presidente da TAM naquele momento. Então a mesa de jurados era uma mesa bem significativa, tinha lá Viviane Sena, Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin, Luísa Trajano do Magazine Luiza, gente, pessoas muito bem conhecidas no mercado. Quando eu desci do palco, extremamente emocionada por ter recebido o prêmio, a Luísa Trajano do Magazine Luiza saiu de trás da mesa de jurados e ela foi até a mim, me entregou o cartão dela, me parabenizou pela empresa, disse que tinha amado o meu case, minha empresa trazia muitos benefícios para os brasileiros, e me convidou para almoçar com ela no Magazine. Aí eu fui almoçar com a Luísa e a gente conversando sobre negócios, sobre várias coisas. O que aconteceu? Eu contei para a Luísa que eu estava vendendo a empresa e o motivo. E ela me respondeu a seguinte coisa: se eu realmente queria vender a empresa, eu disse para ela que não, mas que eu não tinha outra saída. E ela perguntou para mim o que eu precisava para não desistir do meu sonho, desistir da empresa. Eu disse para ela que eu precisava que um banco me emprestasse com uma taxa de juros justa e que a parcela coubesse no meu bolso. Ela disse: eu vou resolver isso agora. Ela pegou no telefone, ligou para um presidente de um banco e pediu ajuda. O banco me procurou, me emprestou o dinheiro para pagar em 5 anos com uma taxa de juros justa, e nós pagamos o endividamento em 3 anos e não vendemos a empresa. A sorte, né, Kleber, só aparece para quem está em movimento. E não tem ninguém mais em movimento do que a Carla, né, gente? Olha, nós não podemos de maneira alguma terminar esse programa sem ter 2 coisas aqui, que é a grande sacada e a outra a grande cagada. Qual foi a grande sacada? Eu acho que o propósito trouxe a minha grande sacada, né? O meu propósito quando eu formei era que morar bem, comer bem, ter saúde de qualidade era um direito de todos. E a grande sacada que nós tivemos foi a seguinte: dar para a classe C o que o rico tinha por um preço justo, quando a classe C estava em plena ascensão. E a grande cagada foi me meter numa dívida de 23 milhões, por quê? Falta de planejamento. 3 dicas para quem quer empreender. Primeiro, para a gente empreender, a gente precisa ter um propósito. Eu falo que o dinheiro é consequência daquilo que nós realizamos. O propósito é que vai fazer você chegar lá. Para que você quer montar um negócio? Por quê? Ele vai trazer o quê de benefício para você, para as pessoas? Ele vai mudar a vida de alguém? Ele vai melhorar alguma coisa? Se você não sabe qual é o propósito, você tem que encontrar esta resposta. A segunda coisa, não tenha medo de errar. Não existe escola no mundo que ensine mais do que com os próprios erros. Dificilmente a gente comete o mesmo erro 2 vezes. A gente erra com outras coisas, mas outra coisa, é melhor a gente se arrepender daquilo que a gente fez do que passar uma vida inteira pensando: e se eu tivesse montado, tivesse comprado, né? Então esse e se não pode estar presente na nossa vida por toda a nossa trajetória. E a determinação. A caminhada de um empreendedor, ela não é fácil. E muitas montanhas aparecerão na sua frente, mas quando você chegar lá, vai valer a pena de verdade. Carla, eu quero finalizar e eu tenho que dizer isso pra você. Você é show! Que show, não é mesmo? Que
pena que acabou a super série Carla Sorridente. Mas na semana que vem tem mais, Vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana, e a de hoje é de Walt Disney. E quem mandou foi Einaldo Santos Lima, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Vamos à frase. A maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. Walt Disney. Valeu, grande Einaldo. E você aí, manda sua frase também. Nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Manda aqui, o endereço tá aqui, ou então aproveita, tá aí no YouTube. Vai lá, comenta, critica, faz o que você quiser, o programa é seu. E olha, foi muito bom ter você aqui com a gente no Show, o seu canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço.